Olá, queridos, graça e paz, uma ótima tarde para todos, ou bom dia, ou boa noite, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu quero vos cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, seu amigo, pastor Joilson Farias dos Santos, pastor daqui da Igreja Assembleia dos Santos, Ministério Apostólico, aqui no estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus ao teu coração e a intenção desse vídeo é anunciar a Jesus, é falar do amor de Deus, é falar da palavra, falar do Evangelho e dizer que Jesus, só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele transforma o ser humano. A Bíblia diz que Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Ele disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e achará pastagem. Esta palavra é maravilhosa pela expressão do grande mestre. Quando o homem ele acha a porta, que é Jesus, e ao entrar nesta porta, ele encontrará a vida, ele encontrará a alegria, ele encontrará a razão de viver, a razão de ser feliz. Independente da circunstância, dos desafios que a vida nos oferece ou nos representa, independente dos obstáculos que surgem, né? E muitas das vezes nos surpreende, mas nós, com Jesus, vencemos qualquer e todas as diversidades. Porque o próprio Jesus ele disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão. Nós cremos em um Deus que nos dá a possibilidade de vencer qualquer diversidade. Nós vencemos por nós mesmos, pelos nossos métodos, pelas nossas forças? Não, somos incapazes. Somos incapazes de enfrentar os obstáculos só. Não há possibilidade em nós de vencermos qualquer coisa que o mundo nos surpreende às vezes. Mas Jesus em nós e conosco nos faz vencer todas as adversidades. Olha, a Bíblia diz que a tribulação que o mundo nos representa não tem nem como se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Então, vale a pena nós prevalecermos na fé, vale a pena nós permanecer em Jesus Cristo, vale a pena nós perseverar, porque a perseverança nos traz paciência e a paciência nos traz a esperança, diz o apóstolo Paulo. Então vale a pena você enfrentar alguns momentos desagradáveis, porque a vida é formada, de fato nós sabemos que a vida é formada por obstáculos. Nada nesta vida é de mão beijada, nada nessa vida é fácil, nada nessa vida vem assim, sem com que há uma exigência de um preço, na verdade. Então tudo tem um obstáculo para enfrentar, seja em qualquer área. E falando do Evangelho ou da salvação, o preço da salvação Jesus já pagou. Então agora é de graça. É de graça a vida eterna. Mas o próprio Jesus diz: aos que perseverar, aos que permanecer, aos que vencer. Então a Bíblia nos deixa claro que nós temos que manter-nos perseverantes, continuar, não desistir, não esfalecer, não voltar atrás. A Bíblia nos deixa claro que nós temos que continuar até o fim, porque diz a própria palavra: aos que vencer herdarão todas essas coisas. Então, de fato, para nós alcançarmos o reino de Deus, a vida eterna, nós temos que permanecer em Jesus Cristo. Nós vemos uma filosofia totalmente diferente da qual Cristo nos ensinou.
algumas pessoas com as suas mentes cauterizadas, vamos dizer desta forma, elas dizem que às vezes tem palavras aí, pregações de pessoas que saíram da realidade do Evangelho e imaginam se elas se desviarem, se afastarem ou fazer coisas, né, inconvenientes que o mundo talvez ofereça, mas ela apenas tendo o nome, eu sou crente, sou salvo, mas fazendo as coisas que o mundo oferece, naquele dia elas são salvas. É mentira, não vá por isso, é errado. A Bíblia diz: sejais santo, porque eu sou santo. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. O Evangelho nos exige qualidade de vida. O Evangelho nos exige postura, temor a Deus, obediência ao Senhor. O Evangelho nos exige que nos afastamos do erro, que nos afastamos do pecado. Deus, ele não se une ao pecado. O Senhor não tem prazer no pecado. A Bíblia diz que ele ama o pecador, mas o pecado ele aborrece. Então um cristão em Jesus Cristo, ele tem que combater o pecado. Ele tem que lutar contra o pecado, lutar contra a mentira. Ele tem que lutar contra a imoralidade, lutar contra a contradição que o mundo oferece de viver uma vida lançada às imoralidades e às impurezas e manter uma postura de um homem e de uma mulher sensato, íntegro, temente e obediente a Deus. Nós vemos aqui na palavra de Deus, olha, vamos ler aqui em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 27, que diz assim: e não entrará nela coisas algumas que contamine, e cometa abominação, e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha aí, não entrará onde? Na cidade santa. Na cidade santa, ou no céu, na Nova Jerusalém, na cidade em que os santos irão morar, os salvos em Cristo, lá não entrará contaminação. Lá não entrará nenhuma abominação, nenhuma mentira. Aquela mentira que você diz, a mentira branca, essa mentira pode conduzir ao inferno, pode te levar ao abismo, porque mentira branca e mentira preta, para Deus é a mesma coisa. Então aprenda com a palavra de Deus que o cristão, ele tem que estar vivendo a palavra de Deus, não apenas falando. Por isso é necessário viver, não apenas falar. Está no altar falando, está no altar dizendo, instruindo alguém, exigindo de alguém alguma coisa, sem que você viva o que você fala, você é um mentiroso, você é apenas um enganador. E os tais, diz a Bíblia, não tem parte nele o reino do céu. Olha o que nós vemos aqui na palavra de Deus, para concluirmos aqui esta mensagem. Nós vemos a palavra de Deus em Salmo número 15. Vamos lá abrir a Bíblia para nós vermos de que forma ou de que maneira temos que nos representar ao mundo como cristão e diante de Deus termos uma vida correta. Não é de qualquer forma que o céu recebe alguém. Não é de qualquer maneira. O mundo está enganado. O povo de Deus tem vivido uma vida de qualquer forma, pensando que está sendo conduzido ao céu, porque as suas mentes se cauterizaram com filosofias de homem, com palavras que o homem oferece, um evangelho humanista, pois o homem é a razão, pois o homem tem a sua lógica. E diante da Bíblia, a lógica do homem, a razão do homem cai por terra. A palavra ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus permanece sendo a mesma palavra. Então a palavra de Deus exige que nós sejamos santos.
A Bíblia nos exige que sejamos corretos. A Bíblia nos exige que sejamos verdadeiros com os nossos irmãos. A Bíblia nos exige que amamos uns aos outros como Cristo vos amou. A Bíblia diz para nós não agirmos de imoralidade um com os outros. Sermos verdadeiros, amados. Tome cuidado com a sua forma de viver, pensando que você está sendo conduzido a um lugar de bem, a um lugar bom. Tome cuidado. Talvez as minhas palavras não te agradem tanto, mas se fosse minha, talvez te agradaria. Mas é a palavra de Deus. Eu não estou aqui para falar de mim, para falar das minhas palavras. Eu não tenho nenhuma. Eu não estou aqui para agradar alguém. Estou aqui para falar de Jesus. Por isso o próprio mestre disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e o seguem. Uma ovelha de Deus, o Filho de Deus, eleito do Senhor, um cristão lavado pelo sangue de Jesus, sabe muito bem do que estou falando. E o que a Bíblia nos exige, o que Deus quer que sejamos, tanto diante dele como para o mundo. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmo número 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem estará no teu lugar santo? Aquele que anda com sinceridade e pratica justiça e fala verozmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem fala mal do seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Olha aí, que palavra reveladora. Aqui exige que sejamos verdadeiros um para com os outros. Não ficamos num canto, aquele montim de abelha falando de A e de B, falando do seu irmão, falando do seu amigo, falando do seu pastor, falando do ministério. Isso são abomináveis aos olhos de Deus. E temos que tomar cuidado, nós que somos cristãos, com essas atitudes imoral, indecente perante o Senhor. Tem uma palavra que diz no próprio Salmo, diz: eu destruirei aqueles que falam ocultamente do seu próximo. Então Deus aborrece fofoqueiro. Deus aborrece comunicador de maldade. Deus aborrece. Aí o que diz a palavra? Aqueles a cujos olhos o repróbios o desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo conjuro dano seu não muda. Aquele que mesmo se prejudica, é caluniado, é injuriado, mas ele não muda a sua postura. Ele prossegue, ele vai em frente, ele perdoa. Então é desta forma que nós como igreja temos que nos representar ao mundo e diante de Deus. Porque o que você faz em oculto, Deus vê. E o que você faz ao público contra a palavra de Deus, a testemunha, tanto do céu como os que estão ouvindo. Então sejam corretos, sejam verdadeiros, seja íntegro, sincero a Deus e diante do seu irmão. Por isso a palavra diz: quem habitará no teu tabernáculo? Quem estará no teu monte santo? Aquele que anda com sinceridade, é verdadeiro, é sincero, não suporta a injustiça, não suporta a imoralidade, mas vive a verdade do Evangelho de Cristo. Por isso, nós retornamos em Apocalipse, no capítulo 21. E não entrará nela coisa alguma que contamine e comete abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. Eu acredito que um cristão, um homem e uma mulher de Deus, que sabe e o Espírito testifica que o seu nome está escrito no livro da vida, ele procura examinar a si mesmo dia após dia, procurando a melhorar a vida, procurando a melhorar a sua postura. O próprio Senhor diz:
sejais santo, porque eu sou santo em toda a vossa maneira de viver. Hoje o que nós temos ouvido nos dias atuais são pessoas preocupadas em pregar a palavra. Não é errado pregar a palavra. Pessoas preocupadas em ganhar o mundo. Não é errado. Mas olha o que diz a Bíblia. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Procura ganhar a si próprio. Procura doutrinar a você mesmo. Procura viver você mesmo a palavra para que você vá ao mundo buscar almas que estão perdidas. Mas primeiro ganhe você. Porque no Evangelho a maior importância é a sua alma. No Evangelho a maior importância é a sua vida com Deus. Vemos que quando o Senhor iluminava a mente dos apóstolos, ou falava com os apóstolos para escolher homens, a Bíblia diz que eles escolhiam homens que tinham uma boa reputação, homens que tinham um bom caráter, homens que eram honestos, olha, e cheio do Espírito Santo. Então a diferença de um homem que prega uma palavra, que anunciam a Jesus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que faz toda a diferença em um pregador, em um pastor, em um missionário, em um auxiliar da obra do ministério. O Espírito Santo que faz toda a diferença na vida de quem adora, na vida de quem louva a Deus, na vida de quem ministra a palavra do Senhor. O Espírito Santo faz toda a diferença. E quando nós procuramos a nos encher desse Espírito, aí sim estamos prontos para falar de Jesus. Não se precipite por emoção. Não se precipite com palavras de alguém, mas se encha de Deus, se encha do Espírito Santo, para que vidas sejam tocadas, impactadas pelo poder da palavra do Senhor. Então hoje a preocupação de muitos é pregar, falar de Jesus. Isso é maravilhoso. É o que o próprio Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas esquecemos que uma vida de santidade, uma vida de boa conduta, postura, ser verdadeiro, íntegro, sincero a Deus, faz parte de alguém que prega o evangelho. Ser verdadeiro, ter caráter, ter personalidade, íntegro com o seu irmão, íntegro com sua família, com o seu lar, íntegro com o seu pastor, com o seu líder espiritual, isso faz parte de quem prega a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz: que adianta ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Não adianta nada. Você querer ganhar o mundo, querer influenciar o povo a servir a Deus, se você não tem um exemplo de alguém que serve a Deus. Que Deus vos abençoe e que esta palavra fique no seu coração e você passe a exercer a mesma que o ouvem. Que Deus vos abençoe, uma ótima tarde ou um ótimo dia, uma ótima noite para todos que ouvem esta palavra. Eu gostaria de pedir uma recomendação a vocês que me assistem nas redes sociais. Olha, nos ajudem a levar o Evangelho de Cristo. Nos ajudem a proclamar o Evangelho. Nos ajudem a levar a Jesus. Cria juntamente comigo um círculo de evangelização. De que forma, pastor? Compartilhando as nossas lives, compartilhando os nossos vídeos e enviando para outras pessoas para que ela possa ouvir a palavra do Evangelho de Cristo. Então, amado, seja verdadeiro, seja sincero, porque isso faz parte de quem prega o Evangelho de Cristo. Olha, você que está me assistindo na rede social, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, eu tenho um canal. Então, você que está me assistindo, não esqueça de
compartilhar esse vídeo. Olha, eu tenho um convite muito especial. A nossa igreja fica aqui na estrada do Itanhangar, número 621, na Muzema, Rio de Janeiro, aqui no estado do Rio de Janeiro. Não perca a oportunidade de estar conosco, quarta, sexta e os domingos. Todas as quarta-feiras temos culto de doutrina, culto de ensinamento. Todas as sextas temos culto de oração. Não perca, culto de oração. Algo raro nos dias de hoje. E é algo tão essencial e tão importante para nossas vidas espiritual. Todos os domingos, a partir das 9 da manhã, às 10h30 da manhã, estaremos em consagração na nossa igreja e você é o meu convidado especial para estar conosco em um desses dias. Domingo, a partir das 19 horas, estaremos adorando e glorificando ao nome de Jesus. Então, aos domingos, nós temos 2 cultos ao nosso Deus, que é das 9 às 10h30 e às 19h30 da noite. Não perca, esteja conosco, Estrada do Itanhangar, 621, é o endereço da nossa igreja, do nosso ministério. Seu amigo, Pastor Joilson, te agradece. Que Deus os abençoe.